Continuando nossas aulas de algoritmos probabilísticos, vimos na aula passada a desigualdade de Chernoff-Heftin. Aqui, nessa versão principal, nós temos n variáveis aleatórias independentes, x e i, pertencente ao intervalo 0, 1, e nós queremos mensurar o valor da variável x, que é o somatório dessas variáveis, que estão no intervalo 0, 1. E nós chegamos nessa desigualdade principal aqui, probabilidade de x menos esperança de x em módulo ser maior ou igual a t vezes n, menor ou igual a 2 vezes a exponencial de menos 2t ao quadrado vezes n, ok? Aqui nós temos variáveis, as variáveis têm que ser independentes e nós queremos avaliar o somatório dessas variáveis. Elas devem estar entre 0 e 1. E se nós quiséssemos mensurar o valor de uma variável que não fosse a soma, nós precisamos recorrer a outro tipo de desigualdade, que é o que nós vamos ver na aula de hoje, que é a desigualdade de Mac-Diarmid, também chamado de método das diferenças limitadas, tá? Ou, em inglês, bounded differences. Então, vamos lá. Primeiro, vamos ver o que é uma função C-Lipschitz. Nós temos uma função f com n coordenadas, x1 até xn. Por exemplo, poderia ser o somatório de x1 até xn, né? Que é o caso usado no Chernoff, mas para ser Lipschitz, nós temos que o módulo de fx menos f de x' tem que ser menor ou igual a c, se x e x' diferem em só uma das n coordenadas. Então, x representa x1 até xn, x' representa x1' até xn', mas todos são iguais com exceção de uma coordenada. Se isso acontece e o valor da função varia no máximo c, nós dizemos que essa função é C-Lipschitz, ok? Então, como é que é o método das diferenças limitadas, também chamado de desigualdade Mac-Diarmid? Ela generaliza o Chernoff-Heftin. Se nós temos variáveis aleatórias independentes também, x1 até xn, tá? E uma função f de x1 até xn, que é C-Lipschitz, tá? Então, a probabilidade de fx1 até xn, o valor dessa função, desviar da esperança dessa função mais do que t vezes n, é menor ou igual a 2 vezes exponencial de menos 2t ao quadrado sobre c ao quadrado vezes n. Tá vendo? Ela cai aqui exponencialmente em n, que é o número de variáveis. Tá bom? Então, vamos ver aqui um exemplo bem rapidinho, analisar. Por exemplo, se essa função f for a soma de x1 até xn, por exemplo, f de x1 até xn seja justamente o somatório de xi. Aí nós caímos na desigualdade de Chernoff. Nós queremos a probabilidade do somatório xi menos a esperança dessa soma, né? Então, é justamente o Chernoff, que quer medir a soma das variáveis. Esse c ao quadrado vai ser quanto, né? No caso aqui, se considerarmos variáveis x entre 0 e 1, tá? Se mudarmos em apenas uma variável, né, temos um somatório de muitas variáveis. Mudamos uma delas para um certo valor, poderíamos, no pior caso, mudar de 0 para 1 ou de 1 para 0, né? Aumentar, esticar ao máximo aí o valor desse somatório, né? A diferença vai ser no máximo 1. Então, aqui C seria 1, se essa função f aqui fosse somatório de variáveis no intervalo 0, 1. Tá? Então, daria justamente a desigualdade de Chernoff-Heftin de menos 2t, daria 2 vezes e elevado a menos 2t ao quadrado vezes n, já que esse c ao quadrado seria 1. Ok? Então, aqui só explicando porque aqui generaliza Chernoff-Heftin, considerando o caso de variáveis no intervalo 0, 1, tá? Intervalos quaisquer, nós vamos ver no final aqui. Tá bom, vamos ver aqui um exemplo. O binomial, nós temos variáveis aleatórias x1, x2 até xn, Bernoulli P, e a função f de x1 até xn é exatamente o somatório, como acabamos de falar. Um exemplo, né? Não precisa ser o somatório, mas aqui nesse exemplo, a função f de x1 até xn é a soma dessas variáveis, que vamos chamar de x. Então, a probabilidade de x menos a esperança de x ser maior do que t vezes n é menor ou igual a 2 vezes a exponencial de menos 2t ao quadrado vezes n, já que esse c aqui, acabamos de argumentar, é 1. Ou seja, o Mac-Diarmid aqui seria igual ao Chernoff-Heftin nesse caso, tá? E a soma dos senos? Nós temos variáveis aleatórias x1, x2 até xn, uniformes no intervalo 0 até 2π, e nós queremos que a função f de x1 até xn
seja o somatório dos senos, tá? Vamos chamar esse somatório de x, essa função f de x aqui. Nesse caso, o c vai ser quanto? Bem, se tivermos uma sequência de senos aí, né, e trocarmos um dele, então os senos vão de menos 1 até 1. Se trocarmos um menos 1 por 1, ou 1 por menos 1, a variação vai ser no máximo de 2, esse somatório. Então, o c vai ser 2, né? Trocamos de menos 1 para 1, o somatório vai mudar no máximo em 2, então será 2 Lipschitz, tá? Então, nesse caso, a probabilidade de x menos esperança de x, de modo que t vezes n, será menor ou igual a 2 vezes exponencial de menos t ao quadrado. Aqui ficaria c, que é 2 ao quadrado, 4. 2 sobre 4 daria 2 embaixo, vezes n, tá? Aqui entre parênteses, é claro, tá? Perfeito. Nesse caso, o Mach de Armid será igual ao Chernoff, para aquela outra versão, né, do Chernoff que nós vimos, essa versão mais, essa generalização. Aqui o intervalo, o AI seria menos 1 e o BI seria 1, ok? Então, aqui nós teríamos essa soma de menos 1, 1 ao quadrado, daria 2, né, ao quadrado seria aqui 4n, cancelaria, ficaria n em cima, 4 embaixo, 2 com 4, ficaria um 2 embaixo, ok? T ao quadrado n sobre 2, que é exatamente esse valor que nós temos aqui. Só passando aqui os slides, né? T ao quadrado n sobre 2, tá? Esse n está multiplicando T ao quadrado sobre 2. Perfeito. Então, aqui de novo, método das diferenças limitadas, generaliza Chernoff-Heferding, nós temos variáveis aleatórias independentes x1 até xn, função f de x1 até xn, C Lipschitz. Aqui está a desigualdade Mach de Armid, tá? Que nós acabamos de ver. Vamos ver agora uma aplicação mais interessante. Aqui nós fizemos somatório de Bernoulli, aqui um somatório de senos, e será que só serve para somatórios, né? Vamos ver se dá para fazer algo mais interessante. Então, aqui um resultado bem interessante. O grafo aleatório GNP de Erdős-Rényi, o modelo, né? Como é que ele é? Nós temos N vértices, de 1 até N, né? Vértice 1, vértice 2 até o vértice N. E temos uma variável aleatória x e j do tipo Bernoulli P, P é esse parâmetro, N é esse outro parâmetro, né? Para cada par ij de vértices distintos. Então, nós vamos analisar a possibilidade de haver uma aresta entre 1 e 2, uma aresta entre 1 e 3, 1 e 4, 1 e 5, 1 e 6, 1 e 7 até 1n. Depois 2, 3, 2, 4, 2, 5 até 2n. E assim por diante até n-1n, tá? Então vai ser uma variável aleatória, certo? 0 não tem aresta, 1 terá a aresta, ok? Então, com isso nós geramos um grafo aleatório. Para cada possível aresta, nós lançamos né? Nós sorteamos com probabilidade P se tem ou não a aresta, tá? Ok, para usar isso daqui, vamos considerar uma outra sequência, né, de variáveis aleatórias para poder aplicar poder aplicar essa desigualdade de Mach de Armid, né? Vamos considerar outra sequência de variáveis aleatórias, que também vai representar o grafo aleatório aqui. Vamos considerar a sequência y2, y3 até yn, onde y2 não é apenas um 0 ou 1 aqui, x e j são zeros e uns, né? Mas aqui nós temos n escolhe 2 variáveis aleatórias desse tipo, x e j, né? Mas vamos pensar em y2 como sendo todas as variáveis antes dos vértices menores do que 2, para o 2, né? Por exemplo, aqui só vai representar o 1, 2, tá? O x1, 2. Y3 vai representar o x1, 3 e o x2, 3, tá? O y4 vai representar quem? O x1, 4, o x2, 4 e o x3, 4. Até o yn, que vai representar todas as arestas para n, com n, né? O x1n, x2n, x3n, até o xn-1n, tá? Ou seja, resumindo, o y i representa as variáveis aleatórias, x e j, do tipo x1i, x2i, até x-i-1i, ok? Então, nós pegamos um certo vértice e vamos ver todas as arestas, todas as variáveis, né? As possíveis arestas entre os vértices menores do que o i para ele, ok? Ok, perfeito. Pensando nessa sequência de variáveis aleatórias, nós temos aqui a nossa sequência de variáveis aleatórias independentes, serão essas y agora, y2 até yn, tá? Ok?
Agora, vamos aplicar o método de diferenças limitadas com essa sequência de variáveis aleatórias aqui. Seja y, ao invés de um somatório, que Chernoff só usa somatório, né? Seja y o tamanho da maior clique do grafo ou o número mínimo de cores, por exemplo. Pode ser, tanto faz um como o outro. Então, vamos pensar, a probabilidade de y menos a esperança de y, por exemplo, o tamanho da maior clique do grafo aleatório menos a esperança do tamanho da maior clique, ou o número mínimo de cores do grafo aleatório menos o número esperado do tamanho do número mínimo de cores, né? Ser maior do que t vezes n, menor ou igual a 2 vezes exponencial de menos 2t ao quadrado vezes n. Por que podemos aplicar isso? Porque basta provar aqui que essa função y, né, tanto o tamanho da maior clique como o número mínimo de cores, é uma função C-Lipschitz, onde essas variáveis aqui internas, x1 até xn, na verdade são essas y2 até yn aqui. Por exemplo, se nós imaginarmos o grafo todo aleatório, pegamos um vértice só e mudamos as arestas dos vértices anteriores para ele, tá? Se nós fizermos isso, né, o que é que vai mudar? Imagina a maior clique do grafo aleatório. Pegamos um vértice e mudamos as vizinhanças, as arestas só daquele vértice, tá? Então, se esse vértice faz parte da clique, como nós podemos mudar? Ele pode sair da clique, tá? Ou, se ele não fizer parte da clique, e mudarmos todas essas vizinhanças, ele pode agora fazer parte da clique. Então, no pior caso, a clique aumenta de 1, ou a clique pode diminuir de 1, tá? Ok? Mas ela não pode aumentar em 2, né? Ela não pode ser menos 1, ou se ele tiver e ele sair, vai perder, ou se ele não tiver, ele pode entrar. Então, varia no máximo de 1. Então, é C Lipschitz para ser igual a 1. Ok? E o número mínimo de cores também. Imagina que nós temos uma certa coloração, mudamos as ligações. Então, no pior caso, esse vértice já tem uma certa cor, e, digamos, nós usamos K cores, e agora, com as novas ligações, vamos ter que dar uma cor a mais, K mais 1. Ou então, a cor que era dada para ele diminuiria de 1. Né? Poderíamos aproveitar uma das cores, ou seja, mudamos no máximo em uma cor, tá? Na coloração. Isso fica C Lipschitz para ser igual a 1. Ok? Ou seja, de novo, pegamos o grafo aleatório, imaginamos todas as ligações dele, né? O grafo aleatório já feito. Se mudarmos um vértice só e as ligações desse vértice, né? Ou seja, mudando apenas uma dessas aqui, ou y2, ou y3, ou yn, mudando apenas uma dessas variáveis, nós teremos um grafo aleatório diferente, um grafo diferente, né? Mas o tamanho da maior clique vai mudar em no máximo 1, ou o número mínimo de cores vai mudar em no máximo 1. Então, o número, esse desvio aqui é a probabilidade de y menos esperança de y, onde y pode ser tanto o tamanho da maior clique ou o número mínimo de cores. Isso variar mais do que t vezes n é menor ou igual a 2 vezes exponencial de menos 2t ao quadrado vezes n. Ok? Isso aqui é um resultado bem forte, tá? A dificuldade aqui agora é mensurar essa esperança, seja da maior clique, ou seja do número mínimo de cores. Isso aqui não é visto nessa disciplina, é visto mais em disciplinas de métodos probabilísticos, tá? É algo mais matemático. Ok? Mas esse método das diferenças limitadas, ele é bem interessante, porque pode ser aplicado para funções mais complexas, não apenas somatório, que é o caso do Chernoff-Hefferden. Aqui, no caso, as funções mais complexas são o tamanho da maior clique de um grafo, número mínimo de cores de um grafo, tá? Perfeito. E aqui uma generalização de Mach-Diarmid, que generaliza aquela generalização do Chernoff-Hefferden, né? Que é o seguinte, aqui nós temos uma função, que, ao invés de ser C Lipschitz, vamos fazer uma C1, C2 até Cn Lipschitz, uma função f de x1 até xn, com n parâmetros. Então, que f de x menos f de x' é menor ou igual a ci, se x e x' diferem apenas na coordenada i, tá? Ou seja, a função C Lipschitz anterior, ela é uma função onde todos esses valores C1 até Cn são iguais a C, tá? Então, isso aqui é uma generalização da função C Lipschitz. E o método das diferenças limitadas nos diz que, se nós temos variáveis aleatórias independentes, x1 até xn, e uma função f de x1 até xn, ou seja, n parâmetros, que é C1 até Cn Lipschitz, então a probabilidade de f de x1 até xn menos a sua esperança
variar, desviar mais do que t vezes n, tá? Aqui em módulo, tá? É menor ou igual a 2 vezes a exponencial de menos 2t ao quadrado sobre o somatório de igual a até n de ci ao quadrado vezes n ao quadrado, tá? Veja, isso aqui é uma generalização do método das diferenças limitadas normal, tá? Se todos esses valores forem iguais a c, aqui ficaria n vezes c ao quadrado. Esse n cancelaria com esse 2, ficaria menos 2t ao quadrado n sobre c ao quadrado, que é o resultado aqui, né, original do Mach-Diarmid, tá? E isso generaliza aquela generalização do Chernoff-Heffering, né, que aplica apenas para somatórios. Nós temos variáveis aleatórias independentes xi no intervalo AI até BI, né? Ok? Então, como é que era a desigualdade de Chernoff-Heffering para essa generalização? Aqui, de novo, somatório. A probabilidade do valor desse somatório desviar da média do somatório mais do que t vezes n era menor ou igual a exponencial de menos 2t ao quadrado vezes n ao quadrado sobre o somatório de BI menos AI ao quadrado, que é justamente, né, se nós temos que essas variáveis estão em AI e BI, e como é um somatório, se variarmos uma delas, podemos aumentar de AI para BI ou diminuir de BI para AI, a diferença vai ser de BI menos AI, não é isso? Então, é C Lipschitz, né, C I Lipschitz, né, na variável xi, onde C I é igual a BI menos AI. Tá? Então, esse valor CI aqui é justamente o BI menos AI. Ok? Então, aqui, só para mostrar que essa desigualdade de Mach-Diarmid, ou método das diferenças limitadas, ela generaliza o Chernoff-Heffering, que só funciona para somatórios, tá? Mas as duas, é importante frisar, trabalham apenas com variáveis aleatórias independentes. É isso.